Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais um encontro, né, para de alguma forma trazer os conceitos da química de uma forma descomplicada. Hoje trago mais um subtópico da nossa última live sobre introdução à química orgânica e hoje falando sobre o átomo de carbono, ou seja, o principal elemento que compõe os compostos orgânicos. Ok? Então, na sequência, nós vamos discutir e relembrar as principais características sobre esse elemento, o elemento carbono. Ok, pessoal? Então vamos lá. Seguinte, o átomo de carbono, ok? O que é que a gente precisa saber sobre o átomo de carbono? Então vamos lá. Primeira característica e a principal característica do átomo de carbono é que ele é um elemento tetravalente. Essa denominação, eu acredito que vocês já estejam cansados de ouvir essa denominação, porque nos nossos últimos vídeos nós sempre estávamos se referindo ao átomo de carbono como elemento tetravalente. O que significa isso? A tetravalência do carbono foi reconhecida já em 1858 por Kekulé, que faz parte de um dos seus postulados. E o que caracteriza, né, essa tetravalência do carbono? Está aí, ó. O átomo de carbono, que tem número atômico 6, significa que no seu núcleo existem 6 prótons, certo? E na sua eletrosfera existem 6 elétrons. Fazendo a distribuição desses 6 elétrons do átomo de carbono, a distribuição fica 1s2, ou seja, no primeiro nível ele fica com 2 elétrons no subnível S, e no seu segundo nível ele fica com 2s2, 2p2, significa que ele fica com 4 elétrons nesse segundo e último nível, que é o chamado nível de valência ou camada de valência, distribuídos no subnível S e no subnível P. Então, pelo fato dele possuir 4 elétrons na sua última camada, para se estabilizar e obedecer às famosas regras do octeto, ele tem que ganhar mais 4 elétrons. Ou seja, adquirindo a configuração de estabilidade pela regra do octeto e obtendo os seus 8 elétrons na sua última camada. E aí a possibilidade de formar 4 ligações covalentes. E daí a denominação tetra de 4 valência, ou seja, 4 ligações. Ok? Eu trago aí o exemplo da molécula do gás metano. O que é que a gente observa aqui na molécula do gás metano? O átomo central é o carbono. Essas bolinhas pretas representam os 4 elétrons de valência do átomo de carbono. E aí o carbono, com seus 4 elétrons, precisa ganhar mais 4. De quem ele vai pegar esses 4 elétrons? Dos átomos de hidrogênio. Como o hidrogênio tem número atômico 1, ele só tem um elétron na sua estrutura. Para se estabilizar, no caso do hidrogênio, ele só precisa ganhar mais 1, porque, de acordo com a regra do octeto, um elemento vai encontrar sua estabilidade e se comportar como um gás nobre, que já são estáveis por natureza, quando eles tiverem na sua última camada 8 elétrons ou 2 na primeira e única, que é o caso do hidrogênio. Ele só tem um elétron, ganha mais 1, fica com 2 na primeira e única camada, fica com a distribuição 1s2, que é a configuração que dá estabilidade ao átomo de hidrogênio. Então, o que é que acontece? Cada átomo de hidrogênio tem um elétron. O que é que vai acontecer? Cada átomo desse pega um dos 4 elétrons que o carbono tem na sua camada de valência, ficando com 2, se estabilizando com 2, e o carbono, que tem 4, pega de cada hidrogênio 1, ou seja, totalizando os 4 elétrons, vindo dos 4 hidrogênios, ficando com 8. E aí ocorre o quê? O compartilhamento de um par de elétrons e formação de ligações simples. Então, na molécula do gás metano, né, que é o gás que faz parte do famoso gás natural, né, processo de decomposição de matéria orgânica, ele tem como átomo central o carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Então, a molécula do gás metano é um exemplo da tetravalência, que demonstra bem a tetravalência do carbono. Ele forma aí com os átomos de hidrogênio 4 ligações covalentes do tipo simples. Ok? As 4 valências do carbono são iguais entre si. Assim, por exemplo, as 4 fórmulas exemplificadas a seguir representam, na realidade, um único composto, de forma molecular CH3Cl. Então, pessoal, o que é que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu estou querendo mostrar, segundo os estudos ainda desenvolvidos por Kekulé, faz parte de um outro postulado
do Kekulé que as 4 ligações que o carbono faz, elas são idênticas. Significa o quê? Se eu pego a molécula do CH3Cl, onde eu tenho o carbono ligado a 3 hidrogênios e um átomo de cloro, observe que a molécula do CH3Cl é bem semelhante à molécula do gás metano. O que é que mudou? Um dos hidrogênios foi substituído por um átomo de cloro. Então, as 4 ligações aqui, elas são idênticas. Significa o quê? Que eu posso montar a estrutura botando esse átomo de cloro aqui em cima. Posso, de uma outra maneira, escrever a mesma molécula, colocando o cloro aqui na lateral, ou mesmo embaixo, ou do lado esquerdo. Significa o quê? Que o átomo de carbono continua ligado a 3 hidrogênios e um cloro. O que mudou foi a posição que eu coloquei o átomo de cloro. Mas como o átomo de carbono ele forma as suas ligações e elas são idênticas, eu não vou considerar que essa molécula é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Todas representam a mesma substância de forma molecular CH3Cl, que é o famoso clorometano, certo? Então, o átomo de cloro continua ligado a um único carbono e o átomo de carbono ligado a 3 hidrogênios. Então, se não há nenhuma mudança de uma molécula para outra, isso representa que essas 4 maneiras de escrever a estrutura do CH3Cl representam a mesma substância, ok? Então, as 4 valências do carbono são iguais entre si, beleza? Então, são 2 características importantíssimas que nós vamos observar do átomo de carbono dentro da química orgânica. Uma outra característica importante que a gente precisa saber são os tipos de ligações que o carbono pode desenvolver. Acabamos de ver uma delas, o carbono formando 4 ligações simples. Então, o carbono ele pode formar 4 ligações simples, pode ainda formar uma dupla e 2 simples, pode ainda formar uma tripla e uma simples, e ainda existe a possibilidade de formar 2 ligações duplas. O carbono pode ligar-se ora a elementos eletropositivos, como é o caso do hidrogênio, ora a elementos eletronegativos, né? Como é o caso do oxigênio. Os principais elementos presentes na grande maior parte dos compostos orgânicos faz parte de um grupo chamado grupo do Chon, que envolve o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, certo? Esses elementos são denominados elementos organogênicos, né? Que são elementos formadores de compostos orgânicos. Então, de uma forma geral, os 4 principais elementos que formam os compostos orgânicos são o carbono, que vai estar presente em todos, por isso que a química orgânica é conhecida como a química que estuda os compostos de carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Além desses elementos, é possível também encontrarmos o carbono formando ligações com outros elementos químicos. Por exemplo, metais, outros elementos da família dos calcogênios, como enxofre e assim por diante. Beleza? Um outro subtópico importantíssimo, e aí já deixo aqui vocês em stand-by para uma aula só falando de hibridização. Eu vou trazer para vocês uma aula bem detalhada falando sobre hibridizações que o carbono possui. Aqui a gente vai fazer refrescar a memória, relembrar informações faladas na nossa última live, mas bem direcionadas. Mas eu vou vir com uma aula bem detalhada sobre hibridização. Então, o que é que ainda precisamos saber sobre o carbono? Hibridização e geometria do carbono. Como vimos, o carbono ele pode formar ligações simples. Toda vez que o carbono formar ligações simples, ele é do tipo tetraédrico, é a geometria desse carbono. A hibridização é do tipo sp3 e os ângulos são de 109 graus e 28 minutos. O segundo tipo de ligação que o carbono pode fazer é uma dupla e 2 simples. A sua geometria é do tipo trigonal plano ou planar. A hibridização do tipo sp3 e os ângulos são de 120 graus. E por fim, os carbonos que formam ou uma tripla e uma simples ou 2 duplas são do tipo de geometria linear, de hibridização do tipo sp e ângulos de 180 graus. Pessoal, esse tópico aí sempre a gente encontra em provas de química e no Enem não é diferente. Então, inicialmente eu peço, memorizem. Carbono tetraédrico formam ligações simples, hibridização sp3, ângulos de 109 graus e 28 minutos. Carbonos do tipo trigonal
são carbonos que formam uma dupla e duas simples, hibridização sp2, ângulos de 120 graus. E carbonos de geometria linear são carbonos que formam uma tripla e uma simples ou duas duplas, hibridização sp, ângulos de 180 graus. E fica aí a dica, espere uma aula só justificando esses tipos de hibridização. Por que sp3, por que sp2 e sp? Uma aula show com uma linguagem mais aprofundada. A quem interessar, daqui a alguns dias ou algumas semanas eu vou publicar uma aula só sobre hibridização. Beleza? Mas por enquanto, memorizem essas características que são sempre cobradas em provas de química. Ok? O carbono do tipo sp3, está aí representado, é o primeiro, só forma ligações simples. Ele possui 4 ligações do tipo sigma. Sigma é essa letrinha grega, que é usado sempre quando a ligação envolve um entrelaçamento orbital e sempre vai aparecer em ligações covalentes do tipo simples. Então, toda ligação do tipo simples caracteriza uma ligação sigma. Então, um carbono que forma 4 simples, ele possui 4 ligações sigmas. Já quando eu tenho um carbono que tem dupla, uma das ligações é do tipo sigma, mas a outra é pi. A ligação pi é caracterizada por um emparelhamento de orbitais. Essas denominações sigma, pi, também vão fazer parte dessa aula especial que eu vou trazer para vocês mais na frente, quando eu for abordar a parte de hibridização. E para fechar, os carbonos que formam uma tripla e uma simples. Se a dupla caracteriza uma sigma e uma pi, a tripla caracteriza 2 pi e uma sigma. Então, carbono que só forma ligações simples, todas são sigma. Então, o carbono tetraédrico, que forma 4 simples, vai ter 4 sigmas. O carbono que tem dupla, uma das ligações é sigma e a outra é pi. Então, um carbono do tipo trigonal, que forma uma dupla e 2 simples, vão ter 3 sigmas e uma pi. Já o carbono que forma uma tripla e uma simples, se é tripla, 2 são pis e a terceira é sigma, e essa outra que é simples, sigma. Então, o carbono que forma uma tripla e uma sigma, e uma simples, desculpa, ele vai ter 2 pis e 2 sigmas. O carbono que tem 2 duplas, toda vez que é dupla, uma é sigma e a outra é pi. Então, totalizando 2 sigmas e 2 pis. Observe que o motivo da hibridização ser do tipo spt se justifica também pela quantidade de ligações sigmas e pi. Então, todo carbono sp3 tem 4 sigmas. Todo carbono sp2 tem 3 sigmas e uma pi. E todo carbono sp vai ter 2 sigmas e 2 pis. 2 sigmas e 2 pis. Então, resumindo, ligação simples é sempre sigma. Ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. Ligação tripla, 2 são pis e a terceira é sigma. Também é um tópico que a gente sempre encontra em questões que envolvem compostos orgânicos. Ok? Então, o átomo de carbono, né, ele tem uma grande variedade de se unir a outros átomos de carbono e tem uma característica própria de formar os chamados encadeamentos de carbono, que vai dar origem à denominação cadeias carbônicas, como também uma facilidade de se unir a outros átomos de elementos químicos diferentes, como oxigênio e nitrogênio, como a gente acabou de falar, dos elementos que compõem, por exemplo, o grupo do chumbo. Devido a isso, a essa característica ímpar do átomo de carbono, vão ser dadas origens a diferentes formas de cadeias carbônicas, formando os encadeamentos ou cadeias carbônicas. E aí, eu coloquei alguns exemplos que ilustram, né, esses encadeamentos. Observe aqui, ó, vários carbonos unidos, né, todos aqui do tipo sp3, né, carbonos que só formam ligações simples, né, encadeamentos dando origem às chamadas cadeias carbônicas abertas. Vamos ter uma aula, nossa próxima aula do subtópico cadeias carbônicas vai fazer referência a essas classificações. Podemos ter aqui, ó, cadeias ramificadas, cadeias cíclicas, cadeias heterogêneas, ó, oxigênio aqui, ó, como um heteroátomo. Então, é uma característica particular do carbono a formação das chamadas cadeias carbônicas, que são facilidades de se unir a outros átomos de carbono e também a átomos de elementos químicos diferentes de carbono, como oxigênio e nitrogênio. Isso é uma característica importantíssima
para a dimensão da quantidade de moléculas que nós temos no nosso dia a dia e no estudo da química orgânica. A grande versatilidade do carbono em formar ligações pode ser vista também em suas formas alotrópicas. Está aí o exemplo da estrutura do grafite. Professor, o que significa formas alotrópicas? Alotropia é uma área da química que estuda compostos que são diferentes, mas são formados por átomos de um mesmo elemento químico. Está aí o exemplo do grafite. A estrutura do grafite é um agrupamento de átomos de carbono. Uma forma alotrópica do grafite é o diamante. São duas substâncias totalmente diferentes. As estruturas delas é que fazem com que elas sejam substâncias bem diferentes. Por exemplo, o grafite é uma substância maleável, é usada até para escrita. Já o diamante é uma substância rígida, é considerada a substância mais dura, né, da natureza. O que diferencia o grafite e o diamante não é a sua composição química, não é, porque ambos são formados apenas por átomos de carbono. É a estrutura, como esses átomos de carbono se organizaram. Substâncias que são diferentes, mas formadas por átomos de um mesmo elemento químico, a gente chama de formas alotrópicas. Está aqui o exemplo do grafite, está aqui o exemplo do diamante, está aqui o exemplo dos chamados fullerenos, são estruturas em formas cíclicas, pentagonais, e os famosos grafenos na forma de nanotubos, né? Folhas de grafenos que têm uma conformação cilíndrica, são enroladas formando os chamados nanotubos. Todas essas substâncias são chamadas de formas alotrópicas porque todas são substâncias bem diferentes entre si, com as suas propriedades físicas e químicas, porém são substâncias formadas apenas por átomos de carbono. Daí a denominação formas alotrópicas. Então, o carbono ainda possui essa característica de formar diferentes substâncias com características alotrópicas. Conforme a posição em que se encontra na cadeia, os átomos de carbono podem ser classificados em primários, secundários, terciários e quaternários. Então, no encadeamento, numa organização de uma cadeia carbônica, como exemplos que vimos anteriormente, o átomo de carbono ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário ou quaternário. O que significa isso? Um carbono primário é aquele carbono que naquela cadeia, naquele composto, só está ligado a um outro carbono. Um carbono secundário a 2 outros, um carbono terciário a 3 outros e um carbono quaternário a 4 outros. Certo? Então, um carbono pode ser classificado nessas 4 classificações. Primário, ligado no máximo a um outro, secundário a 2 outros, terciário a 3 outros e quaternário a 4 outros. Ok, pessoal? Então, por hoje, a gente fica aqui, uma aula rápida, curta, só com dicas especiais que realmente a gente vê sempre caindo em provas aí do Enem. Valeu, pessoal. Até a próxima e fica aí ligado no canal, porque aqui a química é descomplicada.